o vírus da iniquidade e a vacina, baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Vamos ver o versículo 1. Versículo 1, 3 e 4, 6 e 9. Primeiro 1. Amém? Vamos ficar de pé, ler. Amém? No que diz respeito... Acharam? Amém. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. 3. Ninguém porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a vossa vida. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, considerando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 6 a 9. E agora, sabeis que o bem, para que Deus seja adorado, somente no coração. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o tem. Então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Olha, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todos os poderes e sinais e prodígios da mentira. Amém. Amém, irmãos. Essa pandemia que a gente ainda vive também nos deu a oportunidade da gente estudar sobre uma outra pandemia muito mais antiga do que essa, né? Uma pandemia que já existe há mais ou menos 2000 anos, mas que pouca gente sabe que existe. Ou um vírus que existe, né, há muito tempo, mas que pouco se fala sobre ele, nem mesmo no mundo cristão. Mas que, na verdade, aqui, nesse texto livro, o apóstolo Paulo já nos advertia, já advertia a igreja de Tessalônica, né, de que havia um mistério chamado mistério da iniquidade, e que, por ser um mistério, é uma coisa que não é revelada, e embora seja algo que ainda não apareceu, algo que ainda não existe, mas na verdade é algo que já opera, e que já operava naquela época no meio dos cristãos. E é interessante, irmãos, que embora exista esse vírus chamado, né, de vírus da iniquidade, o Senhor também preparou já há mais de 2000 anos uma vacina contra esse vírus, né? Você sabe que quando existe um vírus novo, você precisa primeiro identificar, você precisa isolar o vírus, você precisa identificar, você precisa isolar e você precisa construir uma vacina para poder imunizar toda a população contra aquele vírus. É o que está acontecendo agora nessa pandemia que a gente está vivendo, né? Se Deus quiser, daqui a alguns meses nós já vamos ter uma vacina contra o coronavírus. Da mesma forma, esse vírus antigo, chamado de mistério da iniquidade ou vírus da iniquidade, que foi identificado aqui por Paulo há 2000 anos atrás, quando ele escreveu isso aqui, na verdade o Senhor já havia prometido uma vacina para esse vírus há 4000 anos atrás. Eu achei muito interessante quando Esdras falou que uma vacina não é uma coisa que surge rapidamente, né? Normalmente se demora 10 anos
para você conseguir ter uma vacina. Essa nossa, se Deus quiser, vai sair em tempo recorde, né? Até por conta do problema mundial que a gente está vivendo. Então, as melhores cabeças, os melhores cientistas estão debruçados sobre as pesquisas, e a gente acredita que talvez aí, né, no prazo de 1 ano, até menos que isso, nós tenhamos uma vacina. Mas olha só que interessante. Esse vírus chamado iniquidade, esse mistério chamado iniquidade, na verdade ele opera não há 2000 anos, ele opera desde a queda do homem. Tanto é que lá em Gênesis 3, quando houve a queda de Adão e Eva, o Senhor lá fez uma promessa de que ele colocaria inimizade entre a serpente e a semente da mulher. Essa semente da mulher, na verdade, já era, o descendente da mulher, na verdade, já era o próprio Cristo. Então, lá em Gênesis capítulo 3, há 4000 anos atrás, o Senhor já havia prometido uma vacina contra esse vírus da iniquidade. Só que essa vacina só surgiu 4000 anos depois, quando o Senhor Jesus veio, passou pelo processo de morte, e pelo processo de ressurreição, e se tornou o Espírito que dá vida, para poder então entrar dentro de cada um de nós. Então hoje, irmãos, nós precisamos saber disso, né? Por isso que Paulo fez questão de dizer para os irmãos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, ele falou assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Nós, irmãos, hoje nós estamos na vida da igreja, nos preparando para nos encontrar com o Senhor, né? Nós estamos todos na vida da igreja, não só esperando, mas também apressando a volta do Senhor. Então, nós não podemos ignorar que o Senhor vai voltar, e nem mesmo os acontecimentos que antecederão a volta do Senhor. Por isso que ele falou assim, né? No versículo 3, ele diz assim, ó: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, irmãos, antes que o Senhor volte, haverá algo chamado de apostasia. Virá algo que na verdade já existe, chamado de apostasia. Apostasia, na verdade, é desvio, é abandono da fé, é deserção da fé, da sua crença. Então, antes que o Senhor volte, isso vai precisar acontecer, e isso já está acontecendo, entendeu? Então, muitas pessoas abandonarão a sua fé, apostatarão da fé, né? Antes que o Senhor venha. Então, esses são os acontecimentos que antecederão a volta do Senhor, né? Depois, no versículo, ainda continuando o versículo 3, fala assim, parte final: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui fala de um homem que vai surgir antes da volta do Senhor. E depois, no versículo 7, ele diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. No versículo 8, então será de fato revelado o iníquo. E no versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Esse homem não apareceu ainda. Esse homem ainda vai aparecer, a gente sabe, e os irmãos têm nos falado com bastante insistência nas últimas mensagens sobre a vinda do anticristo, né? O mundo hoje, Satanás hoje está preparando o ambiente para que o anticristo possa vir um dia, possa aparecer, tá? Só que, embora ele ainda não exista, embora ele ainda não tenha aparecido, não tenha sido revelado essa pessoa ainda, mas existe um mistério que existe hoje, que já opera. Por isso que ele fala no versículo 7, o mistério da iniquidade já opera. Então hoje já existe uma coisa oculta que opera nos bastidores, preparando o ambiente para que um dia esse homem possa aparecer. E o dia que esse homem aparecer, todo o ambiente já estará preparado para ele. Então as pessoas não vão se surpreender muito com ele, né? Porque desde hoje já existe alguma coisa operando nos bastidores, trabalhando na mente das pessoas,
mudando a maneira das pessoas pensar, procurando afastar as pessoas de Deus, procurando trazer a apostasia, que é o desvio, ou é a renúncia da sua fé, para que o dia que esse homem aparecer, as coisas já estejam totalmente preparadas para ele. Mas nós, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Assim como o diabo está preparando o mundo para o aparecimento do iníquo, o Senhor também está preparando os seus exércitos para a sua volta. Então hoje nós estamos vivendo a vida da igreja e levando a vida da igreja a sério, nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Né, irmãos? Queria ler alguns versículos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Aqui fala assim, mas surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quem são os próprios eleitos? Somos nós, são os judeus, o povo de Deus, da velha aliança, e os cristãos da nova aliança. O alvo do inimigo não são as pessoas do mundo, porque essas ele já tem na sua mão. Mas o alvo dele são aqueles que creem no Senhor. E aqui, nesse versículo que nós lemos, fala, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quando ele falou aqui em 2 Tessalonicenses 2,9, fala assim, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quando esse homem aparecer, ele vai fazer milagres, ele terá poder. Por quê? Porque o diabo deu poder para ele. Por isso que fala aqui que o aparecimento dele é segundo a eficácia de Satanás. Na verdade, quem vai estar por trás dele, manipulando ele e permitindo a ele fazer sinais, milagres e prodígios é o próprio diabo. Para quê, irmãos? Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Nós esperamos, naquela época do seu surgimento, não estarmos mais aqui. Nós esperamos ter sido arrebatados como parte do filho varão, que fala de Apocalipse, capítulo 12, entendeu, irmãos? Mas nós precisamos ter consciência disso, porque aqueles que ficarem aqui precisam ter ciência de que aqueles milagres, aqueles sinais, aqueles prodígios que essa pessoa fizer não provém de Deus, mas provém de Satanás. E muitos acreditarão que, na verdade, ele é o próprio Cristo. Muitos dirão que Cristo ressuscitou, mas ninguém viu, ou poucas pessoas viram. Mas quando esse homem surgir e ele for ferido de morte, e de repente ele ressuscitar, a mídia, a televisão vai mostrar isso publicamente. Então, por conta disso, muitas pessoas vão crer que ele é o enviado de Deus. Entendeu? Então, nós precisamos ter ciência dessas coisas, para que nós não sejamos enganados. Embora a gente espere não estar aqui, mas se porventura algum de nós estiver, nós precisamos ter conhecimento dessas coisas, para nós não crermos e não sermos levados a adorá-lo, né? No Lucas 21, versículo 34, o Senhor fala assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aquele dia é o dia da volta do Senhor. Então, irmãos, o que o inimigo está fazendo hoje para preparar o ambiente para a vinda do anticristo? O que ele está fazendo hoje para propagar, para disseminar esse vírus, chamado vírus da iniquidade, que visa levar as pessoas a se afastarem de Deus? Aqui diz assim, olha, acautelai-vos para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia. Orgia aqui é prazer, né? Hoje, o que as pessoas mais buscam é
prazer para si próprio. Não só isso, irmãos. E prazer também não se refere só a prazeres do lado negativo, mas também as coisas boas que a vida oferece para nós. Aí também diz assim, da embriaguez. Olha só, hoje as pessoas, elas, no geral, elas vivem como se estivessem embriagadas, né? Como se estivessem anestesiadas, como se fossem zumbis, estivessem enfeitiçadas. Está todo mundo vivendo, na sua maioria, sem se preocupar com a volta do Senhor, sem se preparar para a volta do Senhor. Então esse é o trabalho que o inimigo está fazendo hoje, entendeu? As pessoas vivendo assim, uma vida sem Deus, sem se preparar para a volta do Senhor, como se elas estivessem anestesiadas, né? Nós não podemos fazer parte desses, né? Aqui em Efésios, fala uma outra palavra, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 18. Olha só, Paulo fala assim, não, vamos ler juntos? Não embriagueis com vinho, no qual a sedução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui, o vinho significa os prazeres da vida, né? Enfim, o que alegra as pessoas. Aqui, não vamos entender o vinho aqui como vinho físico, tá? Aqui não fala que você não pode tomar vinho. Eu não estou falando do vinho físico, tá? Também não estou dizendo que não pode tomar, tá? Não estou dizendo isso. Mas aqui fala que nós não devemos nos embriagar. O que acontece hoje com a maioria das pessoas? As pessoas estão embriagadas pelos seus afazeres, né? Tem gente que se embriaga com o seu trabalho, entendeu? Trabalha tanto que não tem tempo para Deus. Não sobra tempo para Deus, nem para se preocupar com as coisas de Deus. Ou então, o trabalho não é para sua subsistência, para sua manutenção, mas cada vez quer subir um degrau a mais, cada vez quer ganhar mais dinheiro, e ao ganhar mais dinheiro tem mais coisa para fazer, mais preocupações, e fica sobrecarregado com preocupações. Aquilo não tem limite, aquilo vai embriagando a pessoa. A hora que a pessoa percebe, ela já está envolvida por aquilo, de tal forma que ela não consegue sair mais com facilidade. É igual um dependente químico, irmãos. Dependente químico é assim, né? A pessoa, às vezes, ela começa a fumar um pequeno cigarro, ou experimentar uma maconhazinha, que é uma droga aparentemente inofensiva, achando que ela tem controle absoluto sobre aquilo. Só que ela faz uma vez, ela faz duas, faz 4, faz 5 vezes. A hora que ela vê, ela já é dominada por aquilo. Ela não tem mais domínio por aquela situação, não consegue mais viver sem aquilo, entendeu? Então, nós precisamos impor limites para nós, inclusive nas coisas boas. É bom trabalhar? É bom e é necessário. Deus instituiu o trabalho. Nós precisamos trabalhar, né? Tem um versículo que fala, aquele que não trabalha, que não come. Então, nós precisamos trabalhar para nos alimentar, para nos sustentar, mas não vamos nos embriagar com o nosso trabalho, a ponto de que a gente só viva para trabalhar, só viva para ganhar dinheiro, e que a gente não tenha mais tempo para Deus, para poder servir, para poder reunir, para poder ir para as conferências e assim por diante, entendeu, irmãos? Mesma coisa, nossos prazeres, vamos dizer assim, né? Gostoso, você poder viajar, né? Poder ir num restaurante, enfim, você ter lazer, claro que é bom, e não é pecado. Só que isso também não pode ser algo que nos embriague, não pode ser algo que a gente não consiga mais viver sem aquilo, entendeu? De forma que isso também tome o tempo da gente de servir o Senhor, entendeu? Então, hoje, o que o diabo está fazendo para poder enganar as pessoas é isso, levando as pessoas e os cristãos para uma situação tal de perda de sobriedade, como se tivessem todos numa embriaguez, todos anestesiados, numa dependência das coisas, e aí não tem tempo para servir o Senhor. Então hoje nós queremos fugir dessas coisas, né? Nós precisamos nos acautelar para que nós não sejamos vítimas disso. E saiba você
que o diabo, ele também quer você, ele também quer a mim. Porque aqui fala que ele operará sinais e prodígios para que, se possível, enganar os próprios eleitos. Então nós não podemos ser enganados por isso. Nós precisamos servir o Senhor, né? Nós precisamos ter tempo do Senhor, tempo para ler a Bíblia, para a gente poder ser salvo de tudo isso, né? Amém? Uma outra coisa importante que eu queria dizer para os irmãos é que, vamos ler o Mateus 24:12. Algumas características, algumas coisas que vão acontecer nos últimos tempos, né? Alguns versículos falam o que acontecerá, como as pessoas serão nos últimos tempos. Aqui fala assim, no 24:12: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Um dos sintomas de que nós estamos acometidos com o vírus da iniquidade é o nosso amor por Deus e o nosso amor pelos irmãos se esfriar. Entendeu? Por exemplo, né? Sintomas da Covid. Fala assim, se você tiver dor de garganta, dor de cabeça, não é? Mal-estar, febre, pouca febre, alguma coisa assim, você tem que ficar esperto, porque pode ser que você esteja com a Covid, né? São sintomas. A mesma coisa, qual é um dos sintomas, ou um dos primeiros sintomas de que alguém esteja acometido com esse vírus chamado iniquidade? É começar a se esfriar, perder o prazer na palavra, perder o prazer nas reuniões, entendeu? Não ter mais prazer de estar junto com os irmãos. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas, né? Outro versículo está em 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, eu gostei muito dessa palavra, desses versículos seguintes, que fala sempre dos últimos tempos. Nós precisamos saber como as pessoas serão nos últimos tempos. Aqui fala assim, ó, o Espírito afirma expressamente, ou seja, para não ter nenhuma dúvida, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 2 Timóteo 3, versículo 1. Olha só. Sabendo, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, vamos ler, egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes inimigos dos prazeres e amigos de Deus. Até aí, olha só, irmãos. Tudo isso aqui são sintomas do vírus da iniquidade. Aqui fala, nos últimos dias, os homens serão egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Alguém amante de si mesmo. Alguém que só pensa nela, egoísta. Uma pessoa que não está preocupada com os outros. Depois fala, né, algumas coisas, avarento. O que é alguém avarento? Amor ao dinheiro. Jactancioso, arrogante. Sabe por que eu estou falando isso? Confere com você. Se você tiver algum desses sintomas aqui, talvez você pode... Esperto. Você pode estar cometido o vírus. Olha só, desobedientes aos pais. Hoje, os filhos, a grande maioria dos filhos são desobedientes aos pais. Não é o caso do Tiaguinho. Desobedientes aos pais. Ingratos, irreverentes, falta de respeito. As pessoas não têm respeito hoje. Os mais novos não têm respeito pelos mais velhos, os filhos não têm respeito pelos pais, e assim por diante. Desafeiçoados, falta de afeto. Às vezes não tem afeto num animal, numa pessoa, claro,
mas às vezes no animal, chuta o animal, maltrata o animal, não é assim? Sem afeição, irmãos, não é? Caluniadores, fala mal dos outros, fala mentiras a respeito dos outros, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas hoje, elas são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Outra passagem está em 2 Pedro 3,3. Olha só, também fala dos últimos dias aqui, ó. 2 Pedro 3,3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Escarnecer é pessoa que fica zombando da vida, entendeu? Fica brincando com a vida, acha que ele é intocável, que nada acontece com ele, entendeu? Ele zomba. Você vai falar de Deus, ele zomba. Você vai falar que o Senhor vai voltar, ele zomba, entendeu? É um escarnecedor. Aí aqui no versículo 4 diz assim, né? Como é que ele zomba? Olha só, como é que ele escarnece das coisas? Fala assim, ó, e dizendo, onde está a promessa da tua vinda, da sua vinda? Vinda de Cristo. Porque desde que os pais dormiram, ou seja, desde Adão, de lá para cá, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Entendeu? Ou seja, são pessoas que zombam da Bíblia e da volta do Senhor. Então, não aconteceu nada, desde que fulano morreu, outro morreu, todo mundo morreu e até hoje está do mesmo jeito. Então, o Senhor não vai voltar coisa nenhuma. Onde é que está a vinda do Senhor? Alguém que zomba, que escarnece das coisas, né? Depois Judas, capítulo 1. Versículos 18 e 19. Pode ler se vocês acharem. Haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e não têm prosseguido. Olha aqui torna a falar no último tempo. Esse último tempo é quanto mais se aproxima a volta do Senhor. Haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e não têm o Espírito. Então, irmãos, todos esses versículos de 2 Tessalonicenses, esses versículos de Timóteo que a gente leu aqui, são todos versículos mostrando para nós o cenário que vai acontecer quanto mais próximo tiver a volta do Senhor. Então nós precisamos ter conhecimento disso. Agora, não é só conhecer o cenário, o que fazer, como se preparar, como se precaver, como se imunizar contra essas coisas. Por exemplo, né, tem alguns países que tem aqueles tufões, né? Os Estados Unidos tem muito isso, não tem? De vez em quando aparece um tornado lá e acaba com cidades e tal. Bom, mas eles têm alguns, não sei como chama, aparelhos, né? Que identifica com antecedência que está vindo aquele tufão, aquele tornado, aquele negócio lá. Aí o que eles fazem? Eles emitem avisos para as famílias, e o que as famílias fazem? Se preparam, né? Muitos saem de suas casas, vão para outros lugares, porque sabem que se ficar ali, provavelmente vai morrer. Hoje, irmãos, o Senhor tem emitido sinais para nós, por meio da sua palavra, constantemente, de como serão os últimos tempos, de que a volta do Senhor está próxima, entendeu? Mas o que o Senhor espera de nós? Que nós nos preparemos para isso. Nós não podemos ficar indiferentes, insensíveis a isso e continuar vivendo do mesmo jeito. Porque vai chegar um momento que a gente vai trombar com o Senhor, que a gente vai se encontrar com tudo isso que está aí. Então, irmãos, o que nós devemos fazer hoje? Né? Nós temos que nos preparar e nos vacinar contra todas essas coisas, para que esse vírus da iniquidade, essa apostasia
que desvia as pessoas da fé, da sua crença, tá? Que faz as pessoas abandonarem a fé, se esfriarem do amor por Deus e do amor pelos irmãos, não nos acometa. E como é que a gente faz isso? Aí, aqui em 2 Timóteo, bom, primeiro, João capítulo 20, muito interessante. João 20, versículo 22. Eu falei que o Senhor prometeu uma vacina em Gênesis capítulo 3. Essa vacina ficou pronta quando o Senhor ressuscitou. E aqui, esses foram os primeiros vacinados. João 20, 22. Aqui foi quando o Senhor apareceu para os discípulos que estavam trancados, com as portas fechadas, depois da sua ressurreição. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui é o primeiro grupo que recebeu a vacina contra o vírus da iniquidade. Não é? Talvez fosse o grupo de risco, né? Eram os apóstolos, aqueles que iam enfrentar as maiores dificuldades para poder pregar o Evangelho. Então o Senhor soprou o Espírito sobre eles. Então, como é que nós somos vacinados? Pelo Espírito. Só que esse Espírito não pode se apagar. Tá? Lá se eu não me engano, Tessalonicenses 5,19, 1 Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito. Paulo falou para Timóteo: reaviva o dom de Deus que é em ti, ou seja, reaviva o teu Espírito. O que pode acontecer? Esse Espírito, ele pode se apagar, entendeu? Então nós precisamos estar sempre abanando esse Espírito. E a forma desse Espírito não se apagar é vivendo a vida da igreja, né? Depois, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Por um lado, 2 Timóteo 3, 14. Por um lado, irmãos, o Espírito é a vacina, por outro, a palavra é a vacina. E que palavra? A palavra fundamental e a palavra profética. Entendeu? Aqui diz assim, ó, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Paulo está falando para Timóteo. Permanece naquilo que aprendestes e que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando que normalmente se começa a vacinar uma pessoa? Desde a infância, né? Tem várias vacinas que são tomadas na infância, não é assim? Aquelas gotinhas na boca e tal, na linguinha, tá aqui. Paulo está falando, Timóteo foi alguém vacinado desde a infância. Quem que foi outro vacinado desde a infância? Que você lembra? Moisés. A mãe de Moisés não vacinou ele antes de entregar ele para a filha de Faraó? Tanto que ele viveu no Egito, muito mais do que na sua casa, e não foi contaminado com aquela vida do Egito, porque foi vacinado. Quem outra pessoa que foi vacinada? Deixa os irmãos responder. Samuel também foi alguém que foi vacinado por sua mãe desde a mais tenra idade. E quando ela levou ele para poder servir no templo, ele não foi contaminado pelos filhos de Eli, que viviam uma vida totalmente mundana, entendeu, irmãos? Então, a melhor fase para nós tomarmos vacina é na infância, entendeu? Só que você toma a vacina na infância, depois você precisa tomar os reforços da vacina, entendeu? Então, quem tem filho pequeno, vacina seus filhos, desde a infância. Entendeu? Conta histórias da Bíblia para ele, leia a Bíblia para ele, sabe? E faz isso com frequência. Não deixa ele na frente da televisão, do celular ali, entendeu? Para tomar o tempo dele, para dar tranquilidade para você fazer outras coisas. Gaste tempo com o seu filho pequeno. Conte histórias da Bíblia para ele. Ore com ele. Traz ele para a igreja. Entendeu, irmãos? Tudo isso você está vacinando ele. Entendeu? E você está reforçando, dando reforço da vacina para ele. Aqui fala que Timóteo tomou desde a infância, né? E essa vacina era a palavra de Deus. Bom, capítulo 4, versículo 1.
Fala assim, aí na mesma página. Né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. O que significa isso? Vacine as pessoas, principalmente os da sua própria casa. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Né? Depois, 1 Timóteo 4, versículo 6. Olha só. Expondo estas coisas aos irmãos, será bons ministros de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. As palavras da fé são o nosso alimento, é a nossa vacina, né? Depois, no versículo 12, ele fala para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Entendeu? A palavra não é apenas para conhecer, mas ela precisa mudar o nosso viver. Né? O nosso viver precisa ter como padrão a palavra de Deus. Precisamos nos tornar padrão modelo para os fiéis. Né? E no versículo 13 ele fala: até a minha chegada, aplica-te a leitura. Então, se nós não lermos, nós não vamos conhecer a palavra de Deus. E essa palavra não vai nos sustentar. Então a gente precisa ler. Né? Versículos, agora Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós. Amém. Em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Aqui fala que a palavra de Cristo precisa habitar ricamente em nós. E Deuteronômio, capítulo 6. Fala assim, versículo 6, Deuteronômio 6,6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não é só na tua mente, é no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Onde que o anticristo colocará a marca, sua marca, nas pessoas naquela época? Lembra ou não? Não? Na fronte, na mão, não é? Aqui fala assim, versículo 8: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. Então, irmãos, se nós não quisermos receber primeiro, se nós não quisermos estar aqui naquela época, e se porventura estivermos, não quisermos receber a marca da besta, nós precisamos ter hoje a marca da palavra de Deus. Amém. Na nossa mente e na nossa... A mente é o que você pensa, e a mão é o que você faz. Amém. São as suas atitudes, as suas obras. Amém. Então a palavra de Deus precisa governar, conduzir o que eu penso e o que eu faço. Amém. Né? E por último, Hebreus capítulo 2, versículo 3. Dois, 3. Vamos ler juntos. Como amém? Agora tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, hoje depois confirmada pelos que a ouviram. Então, irmãos,
se a gente quer estar protegido de uma doença, nós precisamos tomar vacina. A melhor proteção é a vacina. Aqui fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O Senhor já providenciou a vacina para nós. É o seu Espírito e a sua palavra. Amém. Então, como nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa vacina que o Senhor preparou para nós? Essa tão grande salvação. Aí ele fala: a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, já foi anunciada inicialmente pelo Senhor, tá? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, irmãos, não só o Senhor falou disso, mas aqueles que ouviram, hoje continuam falando para nós. Então nós não podemos negligenciar isso. Entendeu, irmãos? A palavra de Deus é a nossa salvação. Tá? Para nós não sermos viralizados com esse vírus da iniquidade. Tá? E para nós não seguirmos esse curso e esse cenário que está se desenhando para o anticristo poder voltar. Entendeu? Nós precisamos escapar disso. Tá? E nós só escapamos disso mediante a palavra do Senhor. Amém? Amém?